Bom, gente, eu não vou nem chamar o intervalo dessa vez. Eu tô ansiosa pelo último painel. É um painel que muito me interessa, que tem como tema conduta empresarial e gestão da comunicação com o mercado. Então, acho que é um ótimo painel para a gente fechar o Congresso Ambiental de 2021. Uhum. E para isso, quem você gostaria de chamar, Rodrigo? Eu queria chamar o nosso grande amigo Ricardo Carneiro, sócio fundador de Ricardo Carneiro Advogados, parceiro da Viex de longa data também. Já é um veterano dos nossos palcos, não sei se ele já está pronto aí. Produção, se tiver, já pode. Estão entrando aqui no Certo. nosso estúdio virtual. Eu tenho visto a quantidade de veteranos que a gente teve nesse evento e eu acho que alguém pode fazer um comentário, se é que eu não vi, falou assim, cadê o ineditismo do Congresso Ambiental? Pô, quando você lida com os melhores, É difícil você mudar, né? Com certeza. então tem bastante gente aqui, esse próximo painel acho que tem pelo menos dois colegas que já tiveram com a gente. Sim, com certeza, mas também temos algumas novas caras aí que vocês vão adorar. Bom, quem ajudou a gente a construir esse painel mais uma vez foi o nosso patrocinador, parceiro de conteúdo jurídico, Ricardo Carneiro. Gostaria de agradecer mais uma vez a ele. Já já ele vai poder compartilhar aqui com vocês, mas não só ele. A Cecília. Cecília também esteve conosco e nos ajudou a construir esse painel maravilhoso aí durante um tempo. Inclusive, semana passada a gente foi tomar um café da manhã, né, Rodrigo? Exato, a gente busca sempre estar em contato com os nossos parceiros para poderem orientar a Viex sobre quais são os temas da atualidade, onde a gente pode buscar inspiração e quais são as melhores pessoas para trazer para os nossos eventos. Sem dúvida. Inclusive, pessoal. Sim, inclusive, pessoal, se vocês quiserem, quem desejar, manda aí sugestão de tema, sugestão de palestrante que vocês gostariam de estar vendo nos eventos da Viex. A nossa equipe de produção aqui, conteúdo, vai avaliar e vai chamar, quem sabe, a sugestão de vocês para participar conosco. Bom, estamos com nossos palestrantes aqui. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o nosso querido amigo Ricardo Carneiro. Ele vai apresentar os painelistas e seguir aí com o debate. Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite para moderar o painel. Muito obrigada a todos os palestrantes. Passo a palavra para você. O Ricardo está em Brasília hoje, Ricardo? Tá com o microfone fechado, Agora Ricardo? acho que abriu. Tá me ouvindo? Eu tô em Brasília. Perfeitamente. Eu, de fato, havia combinado com o Rodrigo e com a Amanda que estaria presencialmente no estúdio. Já de logo peço desculpas por eventual falha nos instrumentos de comunicação, já que falamos em comunicação. É só a tecnologia do momento que nos permite, em locais tão distintos, falarmos simultaneamente com um público tão seleto, um público tão qualificado como é aquele que acompanha os trabalhos dos eventos promovidos pela Viex. Rodrigo e Amanda, muito obrigado. Eu queria inicialmente dizer que o nosso painel tem como subtema, já que falamos de modo genérico sobre conduta ambiental empresarial, como subtema, né, seção 6.3, conduta empresarial e gestão da comunicação com o mercado. Queria ressaltar a todos que não sou um comunicador que advoga, mas apenas um advogado que aprendeu as virtudes e a importância da comunicação no debate social, na sustentabilidade, de modo geral, nos procedimentos em matéria ambiental e de sustentabilidade. Meu nome é Ricardo Carneiro, já tenho aqui o fundo da tela, tenho 26 anos de atuação como advogado na área de meio ambiente, vinculado aos setores de mineração e energia. Durante muitos anos, eu confesso que me contentei com clichês da comunicação, do tipo, comunicação não é o que se diz, mas o que se entende. Com o passar dos anos, confesso, a vivência profissional foi me mostrando que comunicação é muito mais do que isso. Comunicação não se confunde, ou pelo menos é muito mais abrangente
do que marketing, propaganda. Comunicação é trafegar numa via vicinal municipal, de estrada de terra, passando por uma comunidade, e com o mínimo respeito reduzir a velocidade para que a poeira não incomode as pessoas, fazer um pequeno gesto de boa vontade e de acolhimento. Comunicação é centralizar o atendimento de uma comunidade num episódio de acidente ambiental, que não é desejável, mas infelizmente muitas vezes acontece, e aconteceu recentemente no país. Comunicação é a legitimação social dentro dos procedimentos de avaliação de impacto e de licenciamento ambiental. Mas nós aqui nesse painel vamos muito além, vamos discutir a comunicação empresarial com o mercado, ou com os mercados. Eu queria apenas ser uma moldura nesse quadro que tem como pintura, tem como imagem pessoas do quilate de Kleber Martins, que é hoje presidente do Conselho Assessor da consultoria LIC Brasil, Laurent Cuenca, já ocupou outras funções nessa mesma consultoria, que atua em vários países, em 16 mercados no mundo. Além de um exímio profissional da comunicação, é também advogado, pelo que fiquei sabendo. A doutora Gláucia Terrell, head na GRI Regional Hub Brasil, que tem muitos anos de experiência com ferramentas de gestão de sustentabilidade. O Dr. Marcos Erich Thiem, diretor de relação com investidores da Caramuru Investimentos, que tem forte experiência na área de relação com investidores, novos negócios, desenvolvimento de negócios e mercado de capitais, com habilidades e competências demonstradas nessa área. A doutora Meire de Fátima Ferreira, gerente de sustentabilidade na Beneficência Portuguesa de São Paulo, tem 27 anos de experiência profissional, com atuação em empresas nacionais e multinacionais, e a doutora Rosália Del Gaudio, diretora de comunicação e sustentabilidade da Localiza, que inclusive é doutora em ciências sociais pela Universidade de Paris I. Eu queria começar pedindo, já lembrando a todos aquilo que foi dito em todos os outros painéis, que nós não estamos aqui num workshop, num seminário, numa palestra, não há qualquer formalidade nas intervenções, mas queria desde logo pedir ao Dr. Kleber que abra o nosso painel falando um pouquinho sobre o papel da comunicação em matéria de sustentabilidade no âmbito empresarial nos dias atuais. Dr. Kleber, por favor, as suas palavras iniciais, use o tempo de 10 minutos, intervenha em outros painelistas, censure a mim quando necessário for, corte a minha palavra, já agradecendo mais uma vez por sua brilhante participação. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelas palavras. Vou ser mais breve que isso, mas queria usar o começo dessa apresentação primeiro para agradecer. Agradecer a Viex e agradecer a honra de estar aqui ao lado de colegas tão queridos e tão brilhantes, né? Eu queria pegar o gancho do que você comentou, Ricardo, falar um pouquinho sobre o papel estratégico que a comunicação assumiu nos dias atuais, né? Um papel estratégico como criação de valor, né? Que a gente tem visto nas organizações, contribuindo para preservar a imagem, como você falou, para melhoria de resultados, para a perenidade das corporações, né? A comunicação era muito associada aos intangíveis, né? Como suporte para as companhias conseguirem a licença social para operar, para atrair capital humano, talento, para suporte de conquista de marca, reputação,
mas cada vez mais a comunicação tem sido também útil para os tangíveis, né? Como suporte, por exemplo, para as companhias conseguirem acesso ao capital no momento de transformação ESG que a gente está vendo na sociedade, né? E essa transformação trouxe para as empresas com as quais eu trabalho aí há muitos anos, né, a necessidade de mostrar o seu propósito, de demonstrar o comprometimento, de demonstrar as suas ações. Isso, em essência, é comunicação, né? E a gente está falando de comunicação sistematizada, mais oficial, obrigatória, como a gente vai comentar daqui a pouco com a Glaucia, por exemplo, sobre relatório de sustentabilidade, relato integrado, relatórios anuais, mas também a gente está falando de outras comunicações, né? Comunicação que é feita de forma proativa, o storytelling, como a gente fala, das empresas, como ela conta e informa sobre o que ela tem feito, especialmente em torno dos temas ambientais, e cada vez mais, hoje em dia, uma transformação mais inclusiva, né? Uma transformação mais sustentável, que veio na esteira do que a gente tem chamado aí de capitalismo de stakeholders, né? De um capitalismo mais inclusivo. Ou seja, quando você traz para a arena um outro foco, que não é só o foco no acionista, no shareholder, mas inclui todas as outras partes interessadas, todos os outros stakeholders, você está incluindo no rol aí de obrigações da comunicação a necessidade também de engajar, de estabelecer relacionamento, de ouvir, de interagir com esses públicos, né? E essa é uma transformação que veio muito acelerada agora com a pandemia, com todas as transformações tecnológicas das redes sociais, transformações sociais e infelizmente, tantas transformações climáticas que a gente tem visto. E a gente não só trouxe esses outros stakeholders para a equação da comunicação, mas stakeholders que cobram mais, que vigiam mais, que querem mais transparência, honestidade, comprometimento. A gente viu agora no painel anterior como a pressão dos stakeholders tem transformado o modo de atuar nas finanças, mas também tem transformado também a comunicação das companhias hoje, né? E a gente tem visto que essa cobrança dos stakeholders torna cada vez mais inviável o greenwashing, a comunicação que é desconectada do propósito, que transforma as empresas que não têm esse tipo de DNA em empresas com seus dias contados, né? Então a gente tem visto essa mudança na comunicação, mas ela parte de uma transformação cultural. O Conselho Empresarial aí para Desenvolvimento Sustentável, o CEBIDS, tem uma classificação que eu gosto muito, né? Eles falam que a comunicação tem que ser uma comunicação da sustentabilidade, né? Que você tem que informar e contar o que a empresa faz, mas por que ela faz. E também existe a comunicação para a sustentabilidade. As empresas estão descobrindo cada vez mais que elas podem ser instrumento de mudança, de diálogo, de educação, quando a gente fala em termos ambientais, né? Mas essa é uma jornada, né? Como eu disse, uma transformação cultural, né? A gente não tem empresas melhores que outras, a gente tem empresas que estão em estágios diferentes, né? Eu venho atuando aí com mais de uma centena de empresas quando trabalho com gestão de reputação e comunicação corporativa, e vejo que elas estão basicamente em 5 estágios diferentes, né? Elas começam com uma postura mais defensiva, quando elas veem um problema ambiental, por exemplo, e negam a responsabilidade, negam essa prática, é o famoso isso não é comigo. Mas aí tem o segundo estágio, né? O nível 2 ali, que elas começam a tomar providências e se comunicar melhor em função do compliance. Então, que a gente fala que é o estágio da obediência, né? A gente faz o que precisa ser feito. Aí a gente vai avançando para o nível gerencial, quando as companhias incorporam a necessidade de se comunicar e de adotar processos em torno do tema ESG, por exemplo, e isso faz parte do negócio. Chega no estágio 4, que eu chamo aí que é o estágio mais estratégico, quando elas descobrem que tem diferenciais competitivos, quando se comunicam e adotam uma comunicação sustentável, e por fim, que é o desejo de todo mundo, quando as corporações, os governos assumem uma comunicação de liderança, uma liderança social, uma liderança que traga mais empresas para fazer parte
de uma transformação e que mostre um papel mais social na existência dessas companhias, né? Então, resumindo, assim, o papel importante da comunicação nessa trajetória, e tomara que cada vez mais a gente veja as empresas percorrendo essa jornada até o fim, que elas possam, de fato, trazer mudanças em torno do tema ambiental e comunicar também essas mudanças para gerar o impacto que a gente espera delas. Encerrou, Kleber? Sim, obrigado, Ricardo. Pelo menos na sua intervenção inicial. Muito boa, muito obrigado. Eu acho que, sem demoras, podemos ouvir a doutora Gláucia. Gláucia, por favor, me diga se a pronúncia está correta. É Terrell ou Terrell? Que é a head da GRI Regional Hub Brasil. Meu nome é Gláucia Térreo, como em português mesmo, Térreo. Primeiro andar, segundo andar, térreo, né? Porque é do meu marido. Né? Você está no térreo, mas está muito acima de todos nós, acredito. Não, na verdade, eu sou uma pessoa muito rica, eu tenho todos os térreos, né? Todo prédio tem um que é para mim, né? Então, mas é térreo mesmo, porque é sobrenome do meu marido. Né? Então, é diferente daquela entonação do nome japonês, né? Que tem uma entonação diferente, é térreo, enfim, o nome italiano do meu marido. Bom, eu vim falar aqui sobre GRI e comunicação, mas na verdade eles é um instrumento de gestão que deve ser usado pelas organizações, né, que é usado, enfim, é gratuito, qualquer organização pode baixar do site da GRI, utilizar, é a norma mais utilizada para relato ESG hoje no mundo inteiro, aqui no Brasil também, eu tenho visto relatórios, eu vi um da PwC, ontem eu vi um da Grant Thornton, onde a Mary trabalhava antes, né, Mary? Saiu um outro relatório ontem, né, junto com a XP, e GRI continua, né, ali ainda na liderança entre as ferramentas mais utilizadas. Eu acho que isso é porque ela é como se fosse uma plataforma, né? Como ela se baseia em iniciativas universais, eu acho que é difícil de não encontrar conexão com outras ferramentas. Né? Então, por exemplo, para todas aquelas divulgações que a gente tem lá de relações trabalhistas, a gente saiu da OIT, a gente, né, vem da OIT, de normas, enfim, agora tem um reforço ainda mais incisivo na parte de direitos humanos, né, que é com base na OCDE também, mas também na iniciativa da ONU de Direitos Humanos, né, e com um reforço de trazer ali na forma de gestão já uma indicação, um direcionamento para você fazer due diligence de direitos humanos. Né. Então, enfim, essa é uma ferramenta, eu acho que as empresas que estão utilizando os instrumentos ou estão trabalhando com ESG já se depararam com a pergunta, é GRI, é SASB, ou é relato integrado, ou é CDP, eu digo, não, olha, você precisa, né, gastar um tempo, refletir para ver qual que é o seu instrumento. Mas você pode usar todos eles em conjunto, né, de maneira complementar, porque elas têm funções diferentes. A GRI, ela tem um foco na empresa entender o seu próprio impacto e gerenciá-los e ser transparentes em relação a ele. Quando a gente vai para o SASB, para o relato integrado, é a perspectiva da criação de valor. Né? A gente precisa dessas duas pontas. A gente precisa falar de gerenciamento de impacto, risco, e a gente precisa falar de criação de valor, é legítimo, empresa, não tem como não falar. Então, eu falo, utilizem, né, as ferramentas de maneira complementar. Agora, uma coisa que a gente está num painel sobre comunicação, eu queria chamar a atenção para uma questão que eu vejo como um dos grandes desafios para esse processo de implementação da sustentabilidade nas organizações, que é a comunicação interna. Né? Então, nós estamos num processo de transição, né, para uma economia de stakeholder ou economia regenerativa, mas o certo é que a gente está numa transição. Se a gente pensar no European Green Deal, a China,
colocando ESG como obrigatório para que as empresas utilizem o padrão, né, para que utilizem, para que relatem ESG no seu relatório anual, enfim, isso é obrigatório por lei na China agora, né? Então, tudo isso está mostrando que a gente está começando uma transição e que isso vai acontecer mesmo, né? Aqueles que não aderirem a essa questão do ESG vão ficar pelo meio do caminho, né? Agora, para que isso funcione de maneira adequada, para que você consiga ver a criação de valor, né, não é só o instrumento que vai fazer isso, né? O instrumento, ele necessita que haja uma cultura organizacional preparada para, né, para receber esse instrumento, essa ferramenta. Se você vai discutir ESG, e ESG é totalmente relacionado a um novo modelo mental de negócios, a um novo modelo de empresas, né? Então, assim, a gente precisa fazer um esforço para trabalhar a questão da cultura organizacional, né? E isso é o papel da comunicação, principalmente com foco na comunicação estratégica interna, como é que a gente coloca esses valores, né? Não só no nosso relatório, mas nas pessoas, porque as pessoas fazem a empresa, né? E a gente precisa muito que todo mundo mude, né? Desde a alta liderança até quem entrega um trabalho lá embaixo, né? Mais o trabalho mais operacional que tem na empresa. Então, eu vejo que a gente tem esse desafio. Nós temos instrumentos, e eu acho que o nosso grande desafio agora é fazer essa, né, conexão, esse fio condutor da comunicação interna, né, para que as pessoas mudem nas organizações, porque a gente ainda está muito focado ainda no financeiro, e aí a gente fica com uma situação bastante, eu diria até contraditória, né? Você tem uma cobrança de um lado, que você tem que ter resultado financeiro, mas tem outro lado dizendo não é ESG. Então, eu acho que essa convicção do ESG, né, quem vai ajudar a trazer é a comunicação, ou seja, e aí, né, onde eu queria fechar que não adianta tentar fazer uma comunicação externa transparente se não tiver transparência interna. Tá? Se não tiver essa cultura da transparência interna, dos valores, né? E aí, quando alguém fala, greenwashing lá fora, greenwashing começa dentro da própria empresa, né? Quando o funcionário tem medo de contar que tem um problema, por exemplo, para o chefe, né? Então, acho que isso, né, só essa mensagem que eu queria passar nesse momento. Obrigada, viu, Ricardo? E obrigada, Kleber, também. Muito bom, doutora Gláucia. Eu ouvi atentamente o seu relato e anotei, inclusive, a disponibilidade de ferramentas no site mencionado. Dr. Marcos Thiem, diretor de Relações de Investidores da Caramuru Investimentos. Obrigado, Ricardo. Só uma pequena correção. É Caramuru Alimentos, não Investimentos, tá? Te peço imensas desculpas. É que a sua atuação profissional é multifacetada, né, na área de mineração, leite, açúcar e etanol, e por algum equívoco, certamente que eu cometi, estava aqui Caramuru Investimentos. Mas vamos investir nos alimentos. Vamos investir nos alimentos. Não, mas muito obrigado pelo convite, pela Viex, por essa oportunidade de estar participando. Então, só para entenderem, a Caramuru é uma processadora de soja e grãos, né? E nós acabamos fazendo o farelo com alto valor proteico, biodiesel, o óleo refinado aqui no Brasil. Então, somos exportadores e essa questão da sustentabilidade é uma questão muito importante para nós. Então, é um prazer enorme estar podendo representar a empresa nesse painel. Acho que foi muito propício o Kleber ter falado sobre comunicação e depois a Gláucia ter falado sobre todo o relato via o GRI ou qualquer outra ferramenta, né? Porque esse é o dilema que a gente, na área de relação com investidores, falando da empresa para investidores, está cada vez mais tendo, né? Hoje em dia você tem o RI sendo muito demandado aí nessas questões de sustentabilidade. E acho que foi muito interessante que hoje saiu um relatório da Deloitte sobre o papel de comunicação do RI.
E aí os 5 principais pontos, né, que antigamente nós estávamos acostumados a um RI, aquele RI que falava dos números da empresa, contava a história, né, como o Kleber bem colocou, a história, a trajetória da empresa, os resultados da empresa, muito focado para o financeiro. Mas nesse estudo que saiu hoje, então está fresquinho, e para isso foi entrevistados diversos RIs, diversas empresas, vou ler aqui os 4 principais pontos. Divulgação, primeiro, consistência nas mensagens-chave, que foi exatamente o que o Kleber estava falando sobre a comunicação. Aí entra na parte da Gláucia, divulgação de indicadores não financeiros. É o segundo ponto de desafio. E o terceiro ponto, canais interativos, por causa das pessoas físicas que estão entrando muito na Bolsa agora, né? Mais de 2 milhões. E o quarto ponto, criação de indicadores de comunicação RI e padronização de indicadores não financeiros, que também remete ao ponto anterior. Então, cada vez mais, as empresas têm que estar atentas a isso, né? E eu estou na Caramuru há menos de um ano, vim para posicionar cada vez mais a empresa no mercado de capitais, então estamos fazendo algumas operações, acabamos de receber o nosso registro como companhia aberta, sem uma oferta vinculante de ações, mas entendemos no começo do ano que essa questão do ESG, da sustentabilidade, que já faz parte da empresa há muito tempo, e quando eu falo isso, eu vim com essa camiseta hoje, porque nós temos esse programa na empresa, que é a Semana Interna de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. E aí eu perguntei, deram essa camiseta para todos os diretores, é uma camiseta com uma malha ecológica, com fio produzido, de garrafas PETs, né? E eu fui perguntar, falei, estou chegando na empresa faz pouco tempo, há quanto tempo vocês têm esse programa aqui dentro da empresa? Aí a gerente que está me ajudando agora com essa questão do relatório de sustentabilidade falou assim, olha, eu estou na empresa há 16 anos e desde que eu entrei já tinha. Falei, bom, então só falta tirar o quê? E colocar governança, e a gente faz o CISMAR-G e ESG, porque tudo que é ESG está dentro desse programa. E a empresa já tem isso. E eu acho que o que a Gláucia trouxe é um ponto muito importante, porque o relato em si não é o fim, ele é o meio. Então, o que nós vemos de empresas, talvez vindo para o mercado de capitais, talvez numa apresentação colocar um slide de ESG. Não adianta. Se a empresa não tem o ESG lá, e toda essa cultura de sustentabilidade, do lado social, ambiental e de governança, simplesmente ela não vai conseguir relatar aquilo que ela não faz. Uma coisa tem que falar com a outra, né? E quando você entra nesse processo do relato em si, e é um pouco do que a gente está falando de conduta e também da parte de gestão da comunicação, aí nós temos que entender o que os nossos stakeholders estão nos pedindo, né? Então, entrando mais no mercado de capitais, e você tem diversas ferramentas, e quando a empresa quer realmente se aprofundar e tá mais e querer entender como comunicar isso, é uma sopa de letrinhas, né? Como a Gláucia falou algumas, aí tem o TCFD, o CDP, tem as ODS, e quem está entrando nisso acaba ficando até um pouco confuso, né? Mas é tanta coisa, o que eu faço agora? São tantas letras, né? São tantos acronômios, e aí você tem que parar e falar, não, peraí, vamos entender o que a empresa já tem. Vamos fazer uma análise, e foi isso que nós fizemos. Nós estamos nesse processo, nós relatávamos um relatório de sustentabilidade, nós já temos há muitos anos, mas nós fazíamos pelo IBASE, que também é o balanço social, é uma forma de fazer. Mas nossos stakeholders estão nos pedindo para que a gente relate através ou do GRI, do SASB, que é um pouco das duas coisas que a Gláucia colocou, né, do lado mais financeiro da criação de valor, e a gente está mudando agora e partindo para relatar as nossas ações de sustentabilidade dentro desse novo parâmetro. Isso significa que a empresa não fazia? Não, toda essa ação de compliance, de governança ambiental, nós somos muito cobrados. Os exportadores no Brasil vão ser cada vez mais cobrados, porque as tendências começam sempre na Europa, depois vão para os Estados Unidos e acabam se refletindo no mundo todo. E essas tendências, elas começam lá. Então, nossos clientes já nos cobram de coisas que a gente já assumiu compromissos muito antes de outras empresas. Por exemplo, nós não originamos soja de áreas de desmatamento no bioma do Amazonas desde 2008. No bioma do Cerrado, nós fomos uma das pioneiras no Brasil e no ano passado nós comunicamos isso para os nossos stakeholders. Nós não originamos mais soja de áreas de desmatamento no bioma do Cerrado. Então, a parte da comunicação, ela tem que ser algo que a empresa está vivendo, é o que nós estamos colocando aqui. E o relato, ele pode ser feito de diversas formas, né? Mas um relato estruturado e organizado e parametrizado é o que, principalmente, o mercado financeiro tem
cobrar das empresas, porque existem muitas formas para que você possa ter alguma comparabilidade entre as empresas. É sim importante que a sua empresa faça uma análise de quem são os stakeholders, passar pela famosa matriz de materialidade, o que é importante reportar, o que não é importante reportar. Não adianta falar de tudo, né? Tem que ter realmente uma estratégia. Eu acho que, para finalizar essa fala, cada vez está mais latente a necessidade de que a área de comunicação, ou a área que faz o relatório de sustentabilidade, junto com a área de planejamento estratégico, estejam cada vez mais integradas, né? Porque a sustentabilidade tem que estar na maneira como você olha os seus investimentos. Não é só um reporte. Se eu vou olhar os meus investimentos, qual é o impacto que aquele investimento tem no lado ambiental, no lado social? Como é a governança, né? Quando a gente fala de governança, eu tenho diversos critérios de originação. Eu tenho que passar por um dos meus diretores para bloquear a compra do outro diretor, porque se não passa por um critério ali, o fornecedor não está dentro do critério, então a governança é muito importante. Então, tudo isso precisa ser visto. Eu acho que eu termino a minha fala aqui, que é um processo, não pode ser um fim em si mesmo, e tem que realmente estar dentro, impregnado na cultura, para que isso não seja, como foi falado, um greenwashing no final das contas, né? Perfeito. Marcos, muito grato por sua intervenção. Me desculpe mais uma vez o equívoco com a denominação e o escopo de trabalho da Caramuru. Não investimentos, mas alimentos. Mais uma vez, repito, acho que um dos maiores investimentos que se faz no mundo atual é investir em alimentos, né? Enfim, é aquilo que talvez seja mais promissor no nosso país, que é prover as necessidades mundiais de grãos e proteína animal. Eu queria passar a palavra para a doutora Miri de Fátima Ferreira, alguém já com experiência sólida no setor também de alimentos e agronegócio, mas me chamou muita atenção o fato de ela ser hoje gerente de sustentabilidade da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, Meire, eu queria entender qual o papel que faz um setor de sustentabilidade dentro de um grupo médico hospitalar. É muito interessante. Obrigado, seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço também a oportunidade de estar participando dessa mesa, de conhecer essas pessoas incríveis que estão aqui. A Gláucia, por revê-la, fazia um tempão que eu não via, a gente troca o WhatsApp, mas a gente não se fala, porque a correria é grande, né, Glau? Minha companheira, minha parceira aí ao longo desses 20 anos, pelo menos. Eu tenho uma trajetória profissional bem diversa, e não sou comunicóloga, mas eu não vivo sem os comunicadores. Por onde eu passo, eu preciso deles, e mesmo que eles não me queiram por perto, eu dou um jeitinho de ficar, porque sem vocês não dá para fazer nada, né? A gente realmente precisa do conhecimento, da capacidade de transformar, e essas mensagens, elas são muito importantes, inclusive quando a gente vai buscar a cultura organizacional, né? Como a Gláucia colocou. Eu gostei muito também da abordagem do Kleber, quando ele fala dos níveis de maturidade, pensando em governança. Concordo em número, gênero e grau, Kleber. Gostei bastante também da fala do Marcos, quando ele conecta a comunicação com a sustentabilidade e também resgata o fato de existir práticas ESG ao longo de uma trajetória empresarial e que não necessariamente as empresas reconhecem isso nessa linguagem, né? E Caramuru tem um certo carinho, porque eu conheço as pessoas que fundaram, faz muito tempo que eu não falo, que eu não vejo, mas são pessoas muito especiais, então fica aqui um abraço também para eles. Respondendo sua pergunta, saúde e alimento é quase sinônimo. Ou alimento e saúde é quase sinônimo, né? Eu sempre acredito que o fato de ter feito a primeira formação em direito e ter migrado ao longo do tempo da área tributária, não migrado, mas trabalhado conjuntamente com direito ambiental, e migrado depois para gestão, quando eu já tinha 31 anos de idade, e isso aconteceu na Sadia, que é uma indústria que hoje, né, é marca do grupo BRF, da empresa BRF,
Eu acredito muito que essa agenda ela é tão comum para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de setor de atuação, que eu acho que um profissional que consegue fazer as conexões de um posicionamento, ou de uma estrutura de gestão, ou de uma estrutura de investimento, de um modelo de negócio, entender esse modelo de negócio, naturalmente consegue fazer as conexões com as variáveis ambientais, sociais e de governança atreladas. Eu tenho uma lógica de trabalhar, e aí eu trouxe isso para a BP também, que é um mundo incrível. A beneficência existe há 162 anos, então, assim, eu nunca trabalhei numa empresa de 162 anos, eu trabalhei até 2019 numa empresa com 130, eu acho, e no Brasil 110. 162 é muito tempo, né? Então precisa estar fazendo alguma coisa muito sólida para conseguir durar 162 anos e sempre aberta para o novo, sempre buscando aprender, sempre buscando se aperfeiçoar. E no intervalo entre a minha penúltima empresa de agronegócio, inclusive, e no intervalo com a Grant Thornton, surgiu uma oportunidade de trabalhar no setor de saúde. Foi um convite de um amigo que me disse que, né, achava que eu pudesse fazer um trabalho bacana para a instituição, e eu estava lá no meio do mundo de consultoria e auditoria novamente, porque eu já tinha sido antes, e pensei, puxa, é um desafio super bacana, né? Eu não conheço o setor, acho que saúde e alimento tem tudo a ver, não conheço o modelo de negócio, mas vou aprender e estou a fim de fazer. E aí eu trouxe a seguinte abordagem para a BP. E a gente está implementando essa visão dessa forma. A gente pode partir de um ponto de entendimento sob o ponto de vista de compliance. E quando a gente pensa em compliance, a gente pensa em cumprimento de legislação e também em políticas corporativas que fazem a composição de uma estrutura de governança e, inclusive, cultural de uma organização, né? Mas não é suficiente. E também não é onde eu atuo. E isso ficou muito claro desde quando eu cheguei. E que a minha maior contribuição seria ajudar a ABP a organizar mentalmente, né, processualmente falando, o que ela já faz há 162 anos. Mais ou menos o que o Marcos Thieme trouxe aí em relação aos 16 anos minimamente conhecidos em relação à prática de gestão ambiental, de saúde e segurança ocupacional, de qualidade, entre outras, né? Então, a minha proposta é como que, numa instituição de 162 anos, além de estar dentro de cumprimento de conjunto de legislação, as mais variadas que todo mundo está submetido a ter que dar conta, como é que a gente dá um salto evoluindo da simples compliance ou do simples faça, a partir de publicações internas de políticas corporativas, para gestão, que foi uma fala do Kleber, por isso que eu me conectei muito com o que ele falou. Então, a proposta de trabalho para a BP é ajudar a organizar o que ela já faz, entender o que ela faz dentro de uma agenda ESG, resgatar ou trazer para a luz, por isso o time de comunicação é muito importante, trazer para a luz o que ela faz de bacana, de valor, o valor que ela cria quando ela entrega, por exemplo, a dimensão social, que está na nossa essência, né, de trabalho, e reconhecer que a agenda ESG é a agenda que já é trabalhada internamente, talvez não com esse olhar da forma como o mercado vem falando. Então, o meu trabalho é fazer esse exercício interno para que a organização se reconheça nessa agenda e para dar um outro salto ainda evolutivo, onde a gente consiga perceber o desempenho econômico-financeiro atrelado ao desempenho ambiental, social e de governança, com base em vários fundamentos que a gente vê, usando, claro,
no bom sentido, a GRI como um caminho para isso, não tem como não, né? É uma ferramenta sensacional nesse sentido, mas é uma ferramenta que precisa ser usada com cuidado e com responsabilidade, né? Eu não sou a comunicóloga, eu sou a advogada, então eu fico aqui atrás tentando garantir o accountability, e a comunicação tenta tornar a linguagem do accountability mais suave, mas eu acredito no accountability. Me deixa mais confortável a sua formação também, em Que bom. Em resumo, eu acho que é isso. Legal, a gente Muito tinha umas bacana. perguntas. A gente tinha umas perguntas aqui, mas acho que a gente queria ouvir, se o Ricardo concordar, nosso comandante, queria ouvir ainda a Rosália para depois a gente fazer algumas perguntas para esse grupo. Exatamente. Aliás, Miri, eu me lembrei agora, hoje eu estou tentando na vida profissional e pessoal me livrar dos clichês, né? Mas me lembrei do que você falou, a relação entre saúde e alimento, né? Tem aquela velha frase de faça do alimento seu remédio e do seu remédio o alimento, né? Sempre me chamou muita atenção. E lembremos que o alimento não é só do corpo e também da alma, né? O atendimento médico vai muito além, e a sustentabilidade vai muito além de nutrir do ponto de vista biológico e físico as pessoas. Bom, por fim, nós já estamos bastante apertados no tempo, eu na sequência, o Rodrigo e a Amanda vão direcionar algumas perguntas, talvez não consigamos percorrer todas. Nós vamos ouvir a doutora Rosália Del Gaudio, que é a diretora de comunicação e sustentabilidade da Localiza, da nossa doutora em ciências sociais. Obrigada aí, Ricardo, obrigada, Viex, pelo convite, todos os palestrantes aqui, aprendendo bastante com essa troca de experiência. E é interessante, né, em breve eu completo 30 anos de carreira dedicados basicamente à comunicação, e ver essa evolução da comunicação, né, de uma comunicação, eu sempre tive também muita sorte de trabalhar em empresas com um nível de maturidade muito grande em comunicação, mas há uma evolução muito clara, né, nessa importância de uma comunicação estratégica para as pessoas, com as pessoas, para que, de fato, se gere valor para o negócio, né. Acho que a Gláucia trouxe um ponto do papel dos empregados, né, na comunicação, em todos os aspectos, não só para a ESG, né, afinal de contas, eles é que vão entregar ou não a proposta de valor de uma companhia. Então, felizmente, a gente vem observando, né, uma importância cada vez mais crescente da comunicação dos empregados, e principalmente, né, pensando em ESG, é muito importante a gente ter esse olhar para dentro e começar de fora para dentro para ser genuíno, para ser consistente, como o colega Marcos aí trouxe aí na fala dele, né? E pensando no mercado, né, é muito importante também que a gente aproveite, né, o entendimento da jornada dos clientes, aproveite o relacionamento com os clientes para poder evoluir, porque, de fato, uma comunicação para ESG, ela tem que considerar toda a cadeia de valor, né? Ela tem que começar de dentro de casa, mas ela tem que entender como estão os fornecedores, como os produtos estão sendo, insumos estão sendo utilizados, são feitos, o que vai ser feito depois, né? Como a gente vai endereçar essas questões de pós-consumo. Então, a estratégia de ESG, ela tem que percorrer toda a cadeia de valor, e a comunicação tem que dar conta também de conectar todos esses pontos para, de fato, ser genuína, ser consistente, ser transformadora, né? E Localiza, né, uma empresa, né, nasceu em Belo Horizonte, eu estou falando com vocês de Belo Horizonte, essa capital mineira maravilhosa, é uma empresa que nasceu aqui em 1973, e com um olhar muito grande para as questões de governança e de cuidar do seu impacto positivo. E no ano passado, quando eu me juntei para a companhia, foi exatamente para pensar, né, como tanto comunicação quanto sustentabilidade podem entrar numa jornada ainda mais estratégica e estruturada para a gente poder avançar aí, considerando, né, o nosso negócio, que é a mobilidade. E um avanço muito interessante foi que a gente discutindo o propósito da companhia, né, que é com você, construindo o futuro da mobilidade, a gente viu a oportunidade de evoluir nesse propósito, né? Então, hoje, o propósito da Localiza é com você construindo o futuro da mobilidade, ou seja, não é apenas né, a gente está qualificando a mobilidade, que tem que ser boa,
e não só para os negócios, mas também para as pessoas e para os planetas, e o planeta, desculpa. E isso traz para a gente, né, o desafio de conexão, o desafio de entender os diferentes públicos, as expectativas e fazer conexões que ajudem a companhia a avançar, porque no final do dia, assim, tem muito desafio pela frente, tem muito por fazer, e para problemas complexos não tem resposta simples, né, e nem soluções individualizadas, né, no coletivo, na inovação e nessa integração com o negócio que vem esses pontos. Então, para a gente ter um tempinho para as perguntas, eu encerro aqui a minha primeira participação, para a gente ter um tempo de debate interessante aí. Obrigada. Rosália, muito bom. Talvez eu não tenha dito, mas quem me conhece sabe que eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou belo-horizontino. Atribuem a Carlos Drummond de Andrade, não sei se isso, hoje em dia é muito assim, né? Platão dizia aqui, Sócrates, mas enfim, diziam que o bom é ser mineiro morando no Rio de Janeiro. Eu não moro no Rio de Janeiro, apesar de reconhecer as belezas da cidade, mas fico no circuito entre Belo Horizonte e São Paulo. Mas moro nas duas cidades, tenho um carinho enorme por onde eu nasci, que é Belo Horizonte. Rodrigo, toca por aí, faz o endereçamento dos questionamentos, nós temos alguns minutos, e eu deixo a você aí a gestão do tempo para a gente finalizar esse painel que foi espetacular. Tem uma série de coisas que eu gostaria de perguntar para os nossos debatedores aqui, mas eu queria ouvir a Meire, uma questão, ela que está na linha de frente, integrando a questão de comunicação e ouvindo o público também, se a gente ainda tem um longo caminho a percorrer na questão da integração de relatórios de informações financeiras e as informações ainda, entre aspas, não financeiras, né, nosso ESG. Quão distante a gente está dessa realidade para ter um movimento onde isso aí seja parte de uma coisa só, e a gente possa avaliar a empresa como uma integração desses conceitos. E se alguém quiser comentar depois, a gente segue batendo papo. Claro, obrigada pela pergunta. Pessoal, vamos tentar, Miriam, desculpe a delicadeza, Claro, vamos tentar agilizar as respostas para a Sim. gente poder, tanto quanto possível, enfim, dinamizar o debate. Claro, claro. Depois a Gláucia pode me complementar, mas eu acho que a gente ainda está bem no início da jornada, né? Não dá para a gente dizer que a gente tem relatos integrados com resultados econômico-financeiros, conciliando as variáveis ambientais, sociais e governança atreladas a elas, mas eu acho que começa a existir alguns movimentos, inclusive no mundo e no Brasil, a partir do momento que órgãos de contabilidade começam a prestar atenção nisso. Eu, pessoalmente, pelo fato até de ter tido experiência em empresas grandes de auditoria e consultoria, eu acredito que enquanto os contadores não estiverem falando a língua ESG, eu acho que a integração não vai ser possível da forma como ela foi pensada, né? No Brasil, a gente tem aí uma instrução contábil que foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade recentemente, trazendo todos os princípios do Integrated Reporting, que traz, né, toda a lógica de integração de informações financeiras e as tidas como não financeiras, mas é muito incipiente ainda. A gente eu acredito que a trajetória é longa, Gláucia pode complementar, mas eu sou otimista, eu acho que chega e que nos próximos 10 anos a gente vai começar a ver alguma mudança, inclusive do ponto de vista contábil em relação a essa agenda. A gente vai ver sim, Meire. Posso falar? Desculpa, Ricardo, já invadindo aqui. Né? A gente vai ver sim, com o IFRS, né, entrando nessa discussão, mas a gente está vivendo um momento, né, que a gente esperou tanto, Meire, que é o investidor chegando na discussão. Esse também é um impulsionador importante, né, e agora ganhou uma velocidade que, assim, eu nunca tinha visto antes. Então, eu acho que nos próximos 10 anos, realmente a gente vai ver mudanças contundentes nesse cenário. Mas é um desafio grande, porque mais uma vez, entra a comunicação no meio, né? Porque para você contar como que você faz a conexão com a criação de valor, é um exercício de narrativa,
né? E aí é um exercício tanto para a pessoa de RI, né, Marcos, quanto para a pessoa de ESG, e uma das coisas que eu tenho certeza é precisamos derrubar os silos. Precisamos ter uma gestão integrada, de fato, antes de falar de relato integrado. Puder completar, Ricardo, só pegando o gancho, porque acho que a gente precisa realmente do investidor, e até pegando o gancho da Gláucia, muito se preocupava antigamente, até os próprios analistas, né, dos fundos, estarem certificados com CFA. Hoje, o que acontece? Todo esse movimento, né, que começou lá com o Larry Flint, da BlackRock, de já falar, se a empresa não tiver alguns critérios, eu vou desinvestir. Já gerou uma demanda, até para o próprio CFA, esse certificado, trazer um selo ESG. Então, a gente já tem uma certificação que primeiro começou lá em Londres, né, do ESG, de um instituto que estava voltado simplesmente para certificações, credenciamento de analistas financeiros. Então, a tendência é uma tendência muito positiva, e eu concordo com a Meire. Sim, eu acho que são promissores os próximos 10 anos nesse sentido. Legal, eu queria aproveitar, se o Ricardo me der a oportunidade de fazer mais uma perguntinha. Posso, Ricardo, aqui? Me empolguei. Por favor, Rodrigo. A gente tem visto... Deixa a Amanda também, que ela... Deixa a Amanda também, que ela é mais bonita do que a gente tava combinando aqui, o Rodrigo ficou super empolgado para pensar em jogar uma pergunta com que o Kleber conseguisse responder, e aí a gente já puxasse um gancho. O Kleber consegue responder qualquer pergunta, mas eu queria fazer uma aqui para aproveitar a participação dele. Eu tava até com vontade de falar para o Kleber fazer aí uma explanação final, porque eu adoro escutar ele. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Kleber. Eu queria perguntar o seguinte: a gente via há pouco tempo, Kleber, que eu acho que podia perguntar para o Kleber e para a Gláucia, se os dois pudessem me responder, já que eles não participaram da última pergunta. Eu acho que para a Rosália seria interessante também. Para o Kleber e para a Rosália. Obrigado. Há pouco tempo atrás, a gente via, para mim, pouco tempo atrás, muito tempo para a Amanda, provavelmente, as empresas ainda não tinham um departamento de sustentabilidade. Hoje, começou com sustentabilidade, depois a gente veio para a responsabilidade social. Isso foi se ampliando dentro da empresa, pois agora a gente vê o movimento de sair para fora da empresa. Então eu queria ver, acho que a Rosália podia comentar um pouco com a gente, essa ampliação dessa preocupação que hoje a gente põe dentro de uma sigla ESG, como é que ela pode ser propagada dentro da empresa e fora da empresa, como a gente pode ouvir e envolver liderança, funcionário, fornecedores, clientes, todos os seus intervenientes dentro de um processo de evolução. Construção de uma cultura, né? Isso que é bom ter um assistente assim como... Então, se vocês dois puderem responder, a gente ficaria bastante honrado. Fiquem à vontade para escolher a ordem, gente. Rosália é ideal. Para começar. Bom, Kleber, já que você me chamou para conversa, vocês me chamaram para conversa, vamos lá, né? Eu acho que assim, tem uma evolução importante, assim, a gente pode até fazer quase uma caricatura, né? Mas lá no início da industrialização, quando chegava uma fábrica numa cidade e tinha, por exemplo, uma chaminé, e essa chaminé saía uma fumaça, né, aquilo era considerado progresso, né, e felizmente a gente foi evoluindo, né, como sociedade, como tecnologia, como organização, e hoje o progresso é poder produzir mitigando ao máximo os impactos negativos e até potencializando os impactos positivos, né, essa é a situação ideal. Agora, como que essa mudança acontece? Como que a comunicação pode ajudar, né, nessa tomada de decisão, nesse engajamento, né? Primeiro, assim, trazendo para perto, né? Eu acho que o poder que a comunicação tem é o de criar conexões e sentidos, antes mesmo de criar a narrativa, né? Então, ela cria a conexão, ela traz as pessoas para perto, né? Ela coloca muitas vezes as questões e abre, né, uma comunicação que é aberta ao diálogo, que é aberta à participação, ela tende a ser muito mais efetiva. Quando a gente pensa na liderança, né, assim, ela tem um papel muito importante, tanto para a comunicação quanto para a ESG. Por quê? Porque aquele líder, além de tomar as decisões que vão impactar para uma empresa ser mais ou menos sustentável, para uma empresa ser mais ou menos rentável, para uma empresa ser mais ou menos conectada com a sociedade, é a liderança também que vai ser espelho, né, que vai inspirar as pessoas e que vai dar o tom.
Então, é muito importante uma comunicação conectada com a liderança, com empatia com a liderança e ajudando essa liderança a evoluir. E com os colaboradores, com os empregados, é muito importante eles sentirem parte, né? Tem uma pesquisa da Towers Watson que buscou entender quais eram as empresas que mais proporcionavam engajamento, e elas tinham 3 coisas: elas tinham uma comunicação muito clara, elas criavam um ambiente de confiança e elas criavam um senso de comunidade, ou seja, que as pessoas estavam ali juntas, passando pelos desafios e celebrando os resultados. Então, é muito importante a comunicação dentro da organização considerar esses aspectos. E hoje, como a gente fala que não tem mais muro da comunicação interna e externa, é importante a gente ter essa mesma mentalidade com os nossos públicos externos. Então, se é uma empresa que tem uma venda direta para o consumidor, é importante o consumidor estar muito próximo. Se é um B2B, é importante que esse cliente B2B comungue dos mesmos valores ou que compreenda os movimentos que estão sendo feitos, né? Então, acredito que aí o segredo, né, tentando sintetizar a resposta ao máximo, mas o segredo passa por proximidade, passa por diálogo, por participação e por uma comunicação com empatia, né, considerando o contexto e a expectativa das pessoas. A gente fala, o Ricardo falou que não gosta de clichê, mas esse é um clichê que eu adoro, né, que o comunicador ele é um portador de vozes, né, ele não é um porta-voz, ele porta a voz dos diferentes públicos, né? Então é importante a gente se imbuir dessa responsabilidade para poder entregar aí resultados estratégicos e gerar valor para a organização. Falou tudo. Eu complemento, assim, assinando embaixo e dizendo da importância do envolvimento genuíno das lideranças. A gente só vê os projetos de ESG indo adiante quando existe o ESG no propósito, na existência da corporação, quando a liderança compra essa ideia, né, dissemina e engaja. Né? E acho que essa lição de casa que a Glaucia levantou bem é o primeiro passo para que a empresa avance nessa jornada aí de transformação cultural. Ótimo, pessoal, muitíssimo obrigado por responderem as perguntas. Você não vai fazer uma pergunta também? Acho que está na hora. Estamos aqui falando de ESG, de inclusão, lá e só o homem que faz pergunta aqui. Então... Bom, então, acho que eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, já que você pediu aquela hora para eu fazer uma pergunta, eu vou fazer. Você que você que atua como advogado, resolve problemas, remedia situações, né? Você acredita que uma empresa que tem uma comunicação bem estruturada, uma comunicação forte, uma cultura, como todos aqui trouxeram para a gente, tem menos problemas jurídicos? Amanda, eu acho que o mundo, nosso país em especial, está muito juridicizado. A temática ambiental não deveria passar tanto pelas questões de ordem jurídica, regimentais, legais, regulatórias, regulamentos. Mas eu te diria que, dando mais protagonismo à comunicação, à legitimação social, não é que isso evita problemas jurídicos, mas talvez gere um arcabouço de maior credibilidade quando a empresa tem que lidar com os diversos atores sociais. E assim eu me refiro, por exemplo, às lideranças de comunidade, às assessorias técnicas, né? Hoje se fala muito em ATIs, né? Assessoria técnica que assistem comunidades em processos de negociação de mudança e gestão territorial, enfim, realocações de comunidades. Eu acho que uma empresa que foca na gestão social, na gestão de sustentabilidade, que tem um processo de comunicação claro, linear, seria a tradução do papo reto, né? O papo não faz curva, não é que ela não terá problema jurídico, porque sempre haverá. O Brasil é o país do interpretativismo, né? O que é letra A na lei, alguém dirá que é letra B. O universo do judiciário brasileiro é fator permanente de insegurança.
Mas eu acho que a comunicação e a gestão de sustentabilidade dá mais segurança nas relações empresariais com os agentes sociais. Vocês gostam muito da expressão stakeholders, né? Mas um deles hoje que é inafastável, gostemos ou não, é a instituição do Ministério Público. Não é? É uma instituição fundamental para a nossa sociedade, com todas as mazelas que nós vivemos, corrupção, desvio moral, descumprimento, muitas vezes, das normas ambientais, e a gestão de comunicação é fundamental. Eu acho que, inclusive, o primeiro que devia dialogar com o Ministério Público não é o advogado, não é o jurídico, e sim a parte institucional de comunicação das organizações. Certo, muitíssimo obrigada pela sua resposta. Então, eu entendo que a transparência é a chave do negócio, né? Inclusive, acho que sim, Amanda, é perfeita a frase. Certo. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do painel. Eu gostaria de falar que foi um prazer recebê-los aqui. Eu queria poder contar com vocês novamente nos futuros eventos da VIEX, assim como já contamos, por exemplo, com a Gláucia e com o Kleber, eles já participaram conosco. Então, muitíssimo obrigada a todos que participaram com a gente. Fica um convite também para a gente falar sobre Coral, exatamente, da VIEX, exatamente. Uma compilação de artigos, podcasts, vídeos, entrevistas, e a gente vai ter muita oportunidade para conversar muito sobre isso. Eu queria mandar um abraço para o meu grande amigo Walter Senise, que fez a apresentação da Meire para a gente. Obrigado, Walter, por ter feito essa ponte. Espero que esteja nos assistindo e nos prestigiando. Isso, eu também queria agradecer, a Gláucia colocou um coraçãozinho ali. Gláucia, eu queria agradecer, para além de você estar aqui conosco no evento hoje, você também contribui com os universitários, né? A Isa e a Luma que estão aqui conosco, você ajudou ela semana passada aí num trabalho da faculdade, muito obrigada. Ricardo também colocou um coração. Ricardo, muitíssimo obrigada a todos vocês. Espero que logo a gente se encontre novamente, pessoal. E a todo mundo em casa que está pondo coração também, aquele abraço muito importante. Foi uma satisfação. Eu gostei muito desses 3 dias que a gente passou aqui conversando sobre... Eu também, gostei muito. Uma diversidade de temas voltados ao meio ambiente, sustentabilidade. Acho que esse congresso ambiental, ele marcou um ponto de transição onde a gente parou de falar exclusivamente de meio ambiente para empresas assuntos de infraestrutura. Técnicos, né? A gente conseguiu ampliar isso aqui para outras áreas, o assunto agora é mais transversal, a gente falou bastante de diversidade, de aspectos sociais e socioeconômicos, e isso não termina aqui. Espero que vocês continuem prestigiando a gente nas redes sociais da VIEX, nosso site, conheçam a iniciativa Coral, que é muito legal, e no dia 24, 25 e 26 de novembro, todos convidados para o primeiro evento presencial após o Cataclisma, o evento LASE, licenciamento socioambiental no setor elétrico. Exatamente, mas, como eu já falei algumas vezes e eu não posso deixar de falar, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao nosso patrocinador Platina, a Ambientare que esteve aqui conosco, representada aí pelo Felipe e pelo Michael, muitíssimo obrigada, Ambientare. Aos nossos patrocinadores Ouro, o Machado Meyer e a Voltalha, Machado Meyer, Edu, Thaís, Roberta, Voltalha, Tatiana, muitíssimo obrigada. Agradecer também aos nossos parceiros de conteúdo jurídico, BMA, o KLA, o Milaré, o Pinheiro Neto, Trenempol, Ricardo Carneiro, CEO Iveirana Advogados, com todos os representantes que estiveram aqui na agenda, que ajudaram a gente a construir esses conteúdos para compartilhar com vocês. E o Congresso Ambiental é um oferecimento da Diversa, da Eolus, da Geodo, da Maron Consultoria, da Opt, da Papyrus, da Peruaçu e da Vida BR. Muito obrigada a todos. Espero poder ver vocês em breve. Acompanhem a VIEX nas redes sociais, posta que vocês estavam aqui conosco, manda mensagem pra gente, sugestão de conteúdo, é sempre um prazer tê-los aqui. Saudade de evento presencial, Amanda? Saudade de evento presencial, mas eu vou falar que eu até que gosto aqui de apresentar evento online. Legal, em breve isso vai mudar. A gente continua, vai seguir, com certeza, em muitos eventos online, eventos híbridos, eventos presenciais. Bom, antes de fechar, a gente não pode deixar de agradecer o pessoal da VIEX, né? Então, muito obrigada, Giovana Trevelin, Davi Faria,
nossos queridos companheiros. Quero ver se esquecer algum, vai ficar feio agora. Não vou esquecer ninguém. Obrigada, Luma, obrigada, Isa, que estão aqui atrás com a gente. Obrigada, Hanna, Gabriel, Camila. Obrigada, Laísa. Muito bem. E obrigada, Rodrigo. Obrigado, Amanda. Até E obrigado mais, a vocês gente. que assistiram. Até um próximo evento.